eu comecei a observar, Felipe, o comportamento das pessoas que são ligadas à espiritualidade, que pertencem a alguma religião ou algum caminho espiritual, e de pessoas que não são ligadas à espiritualidade, ou que não acreditam em nada, ou até mesmo pessoas de orientação cristã, evangélica, católica. E uma coisa começou a me intrigar. As pessoas que estão ligadas à espiritualidade, ou até mesmo tradições ancestrais, tradições ocultistas, elas falam muito sobre caminhos abertos, falam muito sobre prosperidade. Mas, Bruno, eu via que as pessoas que não acreditavam em nada prosperavam muito mais do que as pessoas que buscavam prosperidade na espiritualidade. Uhum. Isso é um assunto isso é um assunto, foi um assunto, aliás, um comportamento, na verdade, um fato que começou a me intrigar. Ou seja, as pessoas que estão em uma determinada tradição, elas buscam caminhos abertos e prosperidade, mas quem não acredita em nada é que alcança? Ou quem é evangélico alcança? Poder, prosperidade, caminhos abertos, situações favoráveis e até mesmo boa sorte. E aí eu comecei a observar o comportamento dessas pessoas. Só uma pergunta. Isso claro. Foi uma pesquisa que você estava fazendo, certo? Isso. Essa pesquisa do dia a dia mesmo. Como? Observação. Minha observação. Nada acadêmico, nada estatístico, nada computado. Observação. Então é como se a gente estivesse vivendo... sua experiência. Isso. Como a gente estivesse vivendo, batendo o dia a dia, e aí a gente tivesse uma observação e num momento a gente tenha esse start. Isso. Tá. Exatamente. Observação. Tá. Exatamente isso, Felipe. Aí, beleza. Com todas essas observações, eu comecei a reparar que a mentalidade e o comportamento dessas pessoas eram diferentes. A mentalidade e o comportamento das pessoas que não acreditavam em nada, ou até mesmo de pessoas cristãs, eram diferentes das pessoas que estavam ali em tradições ocultistas, esotéricas e tradições ancestrais. Aí eu ficava me questionando, como uma pessoa ela tá no terreiro, ela tá na maçonaria ou qualquer ordem que seja, e a vida da pessoa não anda? Eu tenho uma opinião sobre esse ponto já. Tá, ótimo. Posso falar? Com certeza. Aí eu complemento. Você mencionou de cara já pessoas que talvez não tinham uma pegação, uma afinidade tão grande com a espiritualidade. Ou nada. Sim, ou nenhuma. Ou nenhuma. Para outras que tinham uma pegação, uma afinidade um pouco maior. E você até colocou nesse mesmo balaio aí evangélicos, católicos, junto desse pessoal que não tem essa crença, com o pessoal já que faz um culto e tal. Isso. É muito mais fácil você encontrar pessoas que são evangélicas, católicas, ou que tem uma espiritualidade livre no modelo do que acredita em Deus, porém não frequentam nada, do que você encontrar pessoas que de fato cultuam ou frequentam alguma coisa. Tendo em vista isso, como você vai encontrar mais pessoas prósperas dessa maneira, você também vai encontrar mais pessoas que estão ferradas, falidas também dessa maneira, porque pela proporção. Pela proporção, exatamente. Ok, faz sentido. Ok, é um dado a ser considerado, sim. Mas voltando aí para as minhas observações, né? Apesar desse dado fazer sentido. E aí, Felipe, é o seguinte, vamos lá. A espiritualidade, ela definitivamente não é a solução para sua vida. Definitivamente. Não adianta você criar uma dependência da espiritualidade. Porque, primeiramente, a potência, o impulso de mudança e transformação está em você. Não está na espiritualidade, não está nas ritualísticas que você faz, não está nas iniciações que você faz, né? E aí, eu percebia que as pessoas que estavam no caminho espiritual, elas tinham sérias crises com elas. Porque não acreditam em tudo que elas estão querendo acreditar. Basicamente, elas não acreditam nelas, elas dependem da espiritualidade para fazer por elas. Elas não acreditam nelas, no fundo, elas dependem da espiritualidade para fazer por elas. Esse é o ônus. Para trazer o caminho para elas. Mas é para quem é mais acomodado, mas esse é o ônus. Tem um bônus aí. Sim, ok, claro. E eram pessoas que tinham, eu percebia, não só essas pessoas, mas no geral, que tinham crises consigo mesmas. Ou seja, tinham crises de autoestima, de autoimagem, autoconfiança e autovalorização. Entendeu? Com uma pessoa que tá, assim, com uma
autoimagem distorcida de si, ela vai entrar numa frequência espiritual próspera. Impossível. Isso é impossível. E o cara que não acredita em nada, ele consegue. Isso que é impressionante, ele consegue. De alguma forma, ele... É muito mais material, né? Muito mais comportamento mesmo, né? É muito... Exatamente. O cara que não acredita em nada, Felipe, Rafa, de alguma forma, ele assume uma postura ativa, de alguma forma. Sabe o que eu acho, JC? Claro. Que, tipo, que quem acredita muito, tipo, se conforma quando não dá errado. Ok. Tipo, falando, não deu certo porque Deus não quis que fosse agora, vai ser em outro momento. Ou a vai ser no momento espiritualidade. de Deus, na espiritualidade e tal. Exato. Acho que depende muito da vontade da pessoa. Quando a pessoa tá aplicada pra parada mesmo, meu irmão, se deu errado de um jeito, ela vai Não, então, ela vai. Mas se conforma quando dá errado. Sim. E tipo, o cara que não acredita em nada, ele vai. Deu errado? Pô, por que deu errado? Aí vai Vou cobrar a procurar, espiritualidade, ou vai cobrar o errado. sacerdote, vai cobrar a liderança, por exemplo. Não tá funcionando na minha vida, mas é óbvio que não vai funcionar na sua vida, porque você não tem as posturas corretas. E Felipe, Você tá cometendo os mesmos erros, independente da sua e existem, Rafa, existem posturas corretas pra você acessar a espiritualidade. Existem posturas corretas pra você acessar a espiritualidade. Não é ritualística. A ritualística é o superficial. É o material. Antes do superficial, antes da ritualística, Felipe, tem os princípios que eu descrevi aqui. Os princípios. Isso qualquer pessoa consegue acessar. Os princípios. Os princípios da mudança, os princípios da transformação. A ritualística e a iniciação são simbolizações pro seu consciente. Exato. Inconsciente. Exatamente. Exatamente. Eu tava falando. São representações materiais que facilitam, mas não é o que define.